Bom, dando prosseguimento às nossas apresentações de hoje, teremos agora o tema Desenvolvimento Local e Contexto Sociopolítico, o caso de Duque de Caxias, que será apresentado pelo nosso colega Júlio Loureiro. Por favor, Júlio. Bom dia a todos. Primeiramente, é uma satisfação, enquanto administrador, estar aqui, podendo trazer parte do trabalho que foi desenvolvido, que foi levantado ao longo de 2011. Trabalho esse que reflete uma realidade que está próxima de nós, aqui no município de Duque de Caxias, tentando entender e costurar um pouco melhor todo esse contexto de sustentabilidade, trazer um mundo melhor e o papel do administrador nisso tudo. Esse artigo ele faz um resgate histórico das forças que atuaram na modelagem da Baixada Fluminense, notadamente Duque de Caxias, tentando entender todos os atores, todos os envolvidos, fazendo um breve histórico da formação, da criação de Duque de Caxias, que lá no início serviu como reduto dos índios tupinambás, era morada dos índios, depois passou a abrigar guetos de resistência quilombolas, depois foi muito explorada na transposição, no transporte de mercadorias por tropeiros para Minas Gerais, naquele ciclo do ouro, dos metais preciosos, e mais recentemente, durante a Segunda Guerra Mundial, ali início de 1920 até 1940 mais ou menos, ainda como pertencente a Nova Iguaçu, foi o grande polo produtor de laranja, sendo um dos principais exportadores de laranja para o mundo. Em seguida, vamos analisar os problemas relacionados com o desenvolvimento local, trazendo esses atores, tensões e razões para o subdesenvolvimento, porque é difícil de tentar compreender como um município que está entre os 10 maiores PIBs do nosso país, é o segundo do estado, ele ocupa a posição 1753 no Índice de Desenvolvimento Humano. É um paradoxo. O estudo de caso, ao final, mostrará o esforço de reconstrução do entorno do Jardim Gramacho, que passa por um processo de revitalização na celebração dos 20 anos da Conferência Eco 92, que foi realizada nesse ano. Então, houve a apresentação de um macro projeto, um projeto que envolve estruturas de governo municipal, governo estadual e governo federal, juntamente com iniciativa privada, organizações não governamentais, organizações governamentais, organizações caritativas, que passaram a fazer uma empreitada para transformar a realidade daquela localidade, Jardim Gramacho, daquele bairro, num modelo de cidade sustentável. A metodologia utilizada foi predominantemente pesquisa bibliográfica, documental e, finalmente, o estudo de caso, que será mostrado. Duque de Caxias apresenta uma série de vantagens sob o ponto de vista logístico. Ela está muito bem localizada. Por quê? Por ela passará o arco metropolitano, por ela passa a BR-040, que é o Aston Luiz, que é o principal destino a Minas Gerais, Brasília, o interior do país. Está próximo da BR-116. A partir do arco metropolitano, você consegue chegar ao Comperj, que ficará aqui na região aqui, Magé e Itaboraí. Você também tem a proximidade do Aeroporto Internacional do Galeão, proximidade do Aeroporto Santos Dumont, proximidade do Rio de Janeiro, ou seja, Duque de Caxias, por excelência, é um local que atrai não só empresas que podem ali se instalar devido à sua proximidade com o Rio de Janeiro e com as vias de escoamento, como também existe uma importância estratégica em Duque de Caxias em função da sua configuração, terrenos planos, que já foram outrora alagados e que hoje são terrenos que dão plena condição para a instalação de indústrias e empresas prestadoras de serviço. Dentre os problemas localizados em Duque de Caxias, podemos identificar que persistem áreas com aspectos rurais. Apesar de haver um grande desenvolvimento, notadamente no primeiro e no segundo distrito de Duque de Caxias, o terceiro e quarto distrito ainda abrigam grandes extensões de áreas com aspectos rurais, onde falta infraestrutura básica, como serviços de saúde, saneamento básico, iluminação, água encanada. E, por outro lado, percebe-se a proliferação de condomínios com seguranças e áreas de lazer, que são características típicas de locais onde há
um grande adensamento, uma grande concentração financeira, onde são locais que você tem uma relativa segurança, tá? E, inclusive, ocupado por famílias com média muito superior à média observada no município. Relativamente à saúde, que é um dos aspectos muito fortemente explorados nesse artigo, Caxias possui um número de 0,2 médicos por 1.000 habitantes, ao passo que o Rio de Janeiro apresenta um número bem maior, 3,68. O número elevado de mulheres de 15 a 17 anos com filho, ou seja, não existe também um planejamento voltado para, vamos dizer assim, um planejamento familiar. Ruas sem pavimentação alguma, logradouros que já tiveram calçamento em algum momento, mas só que devido à falta de manutenção, devido à inexistência de uma rede de captação e de coleta de esgotos, o esgoto ele corre praticamente a céu aberto, então aquele pavimento que existia ali em algum momento, ele acaba sendo levado não só pela ação do próprio esgoto que vai passando, como também pela ação da chuva. E aqui nós temos um exemplo, uma fotografia que foi tirada em 2011, pela coautora do artigo, onde mostra uma rua que já teve pavimentação asfáltica, só que em função do esgoto correr a céu aberto, o que acontece? Ele acaba trazendo não só, ele leva, né, ele acaba destruindo a pavimentação existente, como também acaba trazendo uma série de doenças que vêm a reboque dessa exposição. O crescimento desordenado, com o surgimento de bairros populares, favelas e bolsões de miséria, que não são coisas recentes. Caxias traz o título de ser uma cidade dormitório, porque desde a época da eletrificação da Estrada de Ferro Dom Pedro, já existia um movimento de transformar Caxias, né, ou seja, um bolsão de residência das pessoas que trabalhavam na capital. Então, desde aquela época já existia essa realidade e não houve um rompimento desta realidade. Um outro aspecto relevante, falta de consciência política e cívica dos moradores locais. Então, na verdade, foi identificado na pesquisa de campo que, em vários momentos, os entes, tanto das esferas de poder municipal, estadual e federal, têm a vontade de fazer a modificação, têm a verba, mas o agente local, ou seja, aquelas lideranças locais que poderiam, de alguma forma, trazer a mudança, poderiam ser os protagonistas da mudança, eles praticamente não ficam, eles ficam numa posição passiva, ou seja, não, prefiro que venha o recurso, faça qualquer coisa, não existe um planejamento, e aquilo ali acaba depois tendo atividades sobrepostas, descoordenadas, que acabam não levando a um resultado muito satisfatório. Então, dessa forma, Caxias reflete cenário onde grandes empresas dividem espaço com áreas que são muito carentes. Tá? Justamente esse contraste, que acaba sendo um paradoxo, seria, na verdade, o indutor, o catalisador para romper esse ciclo da miséria, porque você tem o avô que era pobre, o pai que era pobre, o filho que era pobre, e se você não tiver um rompimento desse ciclo da miséria, como é que você vai garantir que o filho daquele cidadão, ele também não vai seguir aquela mesma situação? Quer dizer, fica um ciclo muito estreito, quer dizer, as possibilidades elas são muito pequenas, e o estudo de caso vai mostrar pelo menos uma tentativa de romper com esse ciclo da miséria. Como a saúde apresenta grande impacto na qualidade de vida, esta deve ser tratada de forma prioritária. Porque levantamento realizado pela Academia Americana de Educação Física, 20% dos fatores condicionantes a riscos de morte são intrínsecos, sendo os outros 80% relacionados com fatores externos. Ou seja, 20% você traz, você carrega, você desenvolve aquele tipo de doença, e o restante acaba sendo relacionado com o ambiente. Bom, se está relacionado com o ambiente, saneamento, água potável, qualidade de vida, obviamente isso daí melhora, de um modo geral, a qualidade de vida da população e, obviamente, a população ficar menos doente. Então, aqui uma outra foto, bem ilustrativa, que mostra as construções lá em Jardim Gramacho, feitas com aproveitamento do lixo coletado no aterro sanitário, à época em funcionamento, e ao fundo o polo petroquímico lá da Reduc. Ou seja, o que de um lado a simbologia, é aquilo que traz o dinheiro, que traz uma renda per capita, né, um PIB per capita tão elevado para o município, em contrapartida ali do lado você tem a condição de extrema pobreza. E aí vem um estudo de caso, que seria a revitalização desta área. Por quê? Porque você tem um interesse, tá, do Ministério do Ambiente, juntamente com o governo dos Estados Unidos,
viabilizado pela Secretaria de Meio Ambiente do Estado do Rio de Janeiro para que aquela região toda ela fosse transformada. Mas por que essa região teria que ser transformada? Porque o anunciado fechamento do aterro sanitário de Jardim Gramacho, já previsto desde o início da 2000, 2001, 2002, naquele momento ali já haviam os indicadores, os sinalizadores que o aterro sanitário estava no seu limite, na sua capacidade máxima. Ou seja, tudo aquilo que fosse agregado de material, tudo aquilo que fosse ali depositado, ele poderia entrar em colapso a qualquer momento. Então, naquele momento foi identificado, ações foram tomadas para poder mitigar os efeitos que poderiam decorrer dessa extrapolação da capacidade e, finalmente, essa parceria ela possibilitou o quê? Que fossem feitos estudos, levantamentos, transformando aquela área, que até então era uma área de degradação, era uma área de aterro sanitário com altíssimo impacto ambiental, transformar aquilo num modelo de cidade sustentável. Então, em 20 de abril de 2011, tinha que ser construída uma contingência, porque todo o lixo, praticamente 85%, 90% do lixo da cidade do Rio de Janeiro e dos municípios ali do entorno seguiam para o aterro sanitário de Jardim Gramacho. Teria que ser pensada uma solução, e essa solução foi a Central de Tratamento de Resíduos em Seropédica. Finalmente, em 3 de junho de 2012, houve o encerramento das atividades, que foi postergada, foi adiada por várias vezes, e essa desativação ela trouxe um problema social. Como você oferecer uma opção de qualidade de vida, porque ninguém cata lixo porque quer, talvez ele não tenha opção de vida, talvez ele não tenha escolaridade, talvez ele não tenha uma boa apresentação, talvez ele não tenha conseguido romper o ciclo da miséria no qual ele estava inserido. Então, como você fazer para reverter esta situação e dar condições para que esses catadores migrassem de função, migrassem de atividade e dessa forma eles pudessem trabalhar em outras coisas, ou seja, trazer renda para o sustento próprio e o sustento da família. Característica de Jardim Gramacho, ela possui aproximadamente 17.777 moradores, distribuídos em 5.863 domicílios, esses são dados do IBGE de 2010, sendo que esses 1.582 são catadores, o que representa 9% da população e 14% dos seus domicílios. Além do aspecto de ter uma parcela significativa da população ali residente que trabalha na catação, você também tem toda uma rede de comércio envolvida ali no subsídio à tarefa desse catador. São bares, mercearias, padarias, farmácias. Então você tem todo um comércio que também depende de uma forma paralela da existência daquela atividade. Então, o que fazer com o término das atividades que hoje garantem a subsistência desses catadores e das suas famílias? Para a Secretaria de Ambiente, as ações previstas envolvem 3 frentes. A primeira delas é estudos e viabilidade quanto à infraestrutura urbana e ambiental. Então, não adianta você pensar em dar sustentabilidade, você pensar em qualificar ou requalificar essas pessoas, trazer aparelhos de saúde, trazer melhores condições de vida se você também não tiver uma infraestrutura urbana e ambiental que possa dar suporte a essas mudanças. Uma outra frente de trabalho busca soluções para a saúde, assistência social e educação. Notadamente em assistência social, como nós já falamos um pouco a respeito da saúde, em assistência social muitas pessoas sequer tinham documentos de identidade, sequer tinham certidão de nascimento. E a questão da educação, apesar de ter uma grande quantidade de escolas ali dentro do próprio bairro, o perfil dos catadores era de baixa escolaridade, o que de alguma forma também dificultaria tirá-lo daquela situação e recolocá-lo em outra situação. E a terceira frente, buscar formas alternativas de geração de trabalho e renda. Dentro do aspecto relativo à infraestrutura, possibilidade de construção de edificações não residenciais, ou seja, aproveitando a vocação natural, a vocação logística, estratégica que o Duque de Caxias tem, a construção de edificações não residenciais voltadas justamente para o comércio, voltadas para a prestação de serviço, voltadas para pequenas e médias indústrias, com a inclusão de uma unidade de polícia pacificadora, modelo de combate à criminalidade e redução de índice de tráfico de drogas adotado aqui no Rio de Janeiro, que já está sendo exportado para diversos outros lugares.
tornando a área segura, condição que incentivaria a migração de atividades que hoje poderiam se encontrar em outros locais, migrando para aquele local. Por quê? Porque essas construções, que são construções notadamente destinadas a pequenos e médios negócios, elas são escassas. Então, já que elas são escassas, haveria condição física de infraestrutura para que você as abrigasse ali, obviamente dando um novo dinamismo àquela região. Construção de lotes urbanizados medindo 6 por 14 metros, as chamadas casas embrião. O que acontece? Eles pegaram uma área, nós vamos ver no slide seguinte, era uma área que estaria hoje praticamente desabitada, uma extensão com algumas habitações irregulares, elas seriam regularizadas, e esses lotes divididos em casas embrião. O que essa casa embrião ela possibilita? Ela possibilita que você, no térreo, você tenha um cômodo, uma área de cozinha, uma área de banheiro, tá? A possibilidade nesse terreno, você construir uma loja ou você ter ali um pequeno negócio, você dar àquele morador que vivia antes numa barraca feita com restos de lixo, você dar a ele condições de ter ali o seu próprio negócio, ou seja, ter condições de ter o seu negócio. Essa casa embrião, em algum momento, ela pode receber um segundo pavimento. Então, a família cresceu, aqueles filhos que saíram, retornaram com a família maior, eles acabaram incorporando novos moradores na casa. Então, você teria condições de, a partir de uma configuração inicial, que seria essa daqui, a casa embrião, você expandir de forma modular, você agregar novos componentes dessa casa, tornando a casa não apenas uma fonte de negócio, como lojas ou pequenas oficinas, como também dotando essa casa com a possibilidade de ganhar um segundo pavimento para abrigar uma outra família. Existe também a previsão da construção de uma ciclovia periférica que contornaria toda a periferia do bairro, não apenas servindo como limitação à área que será utilizada para a construção das casas embrião, como também para a área que será utilizada para a preservação ambiental, e essa utilização das ciclovias permitiria o quê? A interligação com a estação de trens. Ou seja, a estação de trens ganharia um bicicletário, aquele que desejasse seguir até a estação de trem poderia utilizar a bicicleta, faria esse deslocamento, e todos sabem, né? A bicicleta ela traz uma questão de desenvolvimento também sustentável, é um meio de transporte que não tem emissão de gases do efeito estufa, ela não consome combustíveis fósseis, é fácil deslocamento, você consegue com a bicicleta cobrir grandes áreas, e enquanto o usuário está fazendo ali o seu deslocamento, ele também está fazendo o quê? Uma atividade física. Então, quer dizer, ela faz bem não só para o corpo, como também para a mente. Outras áreas destinadas a esporte e lazer, em número de 4, 3 instalados onde se encontram aterros clandestinos, porque essa é uma característica daquela região. Alguns moradores pagavam aos condutores, os motoristas dos caminhões que levariam o lixo lá para dentro do aterro, para que eles vazassem o lixo fora da área do aterro sanitário. Por quê? Vazando fora, ele, enquanto morador, poderia fazer a seleção e, com isso, não precisar competir com outros lá na rampa. Obviamente que era uma área de vazamento de lixo clandestino, essas áreas estão praticamente sendo encerradas, e essa seria uma forma de você, obviamente, evitar que essas áreas voltassem no futuro a ser utilizadas com esta finalidade. Então está aqui, ó, a região onde serão construídas as casas embrião são essas daqui, tá? Essa daqui é a área como se fosse um grande loteamento, que é essa área aqui em amarelo. Aqui na ponta é onde fica hoje o aterro sanitário, né, de Jardim Gramacho. Essa daqui é a área da Reduc, né, o Parque Industrial ali da refinaria. E você teria uma ciclovia que não apenas contornaria essa nova área, que seria demarcada, como ela também contornaria todo o bairro e depois fazendo acesso, atravessando por passarela por cima da Washington Luiz, levando até a estação de Gramacho. Outro aspecto interessante seria a oferta de vagas para capacitação profissional de jovens na faixa entre 18 e 29 anos, através do programa ProJovem. Adequação de curso profissionalizante para vocação territorial, com a formação de catadores com ênfase em empreendedorismo e gestão.
Organizações não governamentais e governamentais hoje já têm um foco muito grande em cima disso. O quê? Buscando o empoderamento local, buscando mudar a realidade dessas pessoas, transformando-as em atores do desenvolvimento. Então, já existe hoje esse movimento seria aprofundado. Os catadores que permanecerem na atividade, por opção, aqueles que não desejarem sair, ou porque não querem, ou porque não têm mais condições, eles acabariam sendo destinados para o beneficiamento do material reciclável em galpões. O que acontece? Um fardo de PET que sai da rampa custa em torno de R$15. Porque aquela PET ela vem suja, ela vem misturada com outros tipos de plástico, ela vem com uma série de resíduos que, para fins de separação, para fins de reinclusão no ciclo produtivo, ela demandaria um consumo maior de energia e ela não poderia ser destinada para outros fins mais nobres. Logo, aquela PET ela tem um valor comercial menor. Ao passo que a PET sendo separada e beneficiada em galpões que serão alugados, tá? Através de uma verba que virá de um termo de ajustamento de conduta com a própria Reduc, esse material ele passa a ter um valor agregado de R$80 por fardo. Então vejam, de 15 para 80 apenas com uma seleção melhor, mais eficiente, mais adequada do material. E esse material para reciclagem que seria utilizado nesses galpões, para fazer a seleção, de onde viriam? Viriam a partir da coleta seletiva a ser instalada, não só no Rio de Janeiro, como em Duque de Caxias e nos municípios vizinhos. Então, aqueles materiais que seriam passíveis de reciclagem, aqueles materiais que têm algum valor comercial, eles seriam destinados a esses galpões, ali seria feita toda a separação. Conclusões. Entre a retórica e a prática, percebemos que existe um distanciamento entre os atores governamentais. Parte disso pode ser explicado, inclusive, pelas dificuldades ideológicas, dificuldades partidárias, dificuldade de interlocução entre as esferas municipal, estadual e federal. Porque você hoje tem uma eleição municipal, daqui a 2 anos você tem uma estadual. Então, quer dizer, qualquer plano de governo que precise, que demande uma continuidade, uma construção com vários atores, essa construção ela já fica deficitária, porque no primeiro ano você tem o quê? Aquelas ações do governo, previsão de verbas para o segundo ano. Então, quer dizer, fica complicada essa questão da articulação política. No entanto, percebe-se que existe sim essa articulação, apesar de haver sobreposições de várias atividades, existem atividades redundantes, mas isso acaba acontecendo e é realizado. Ela é causada, em parte, pelo baixo nível de interação, como falei, divergências ideológicas e partidos políticos. E aí cabe uma dica, uma sugestão que provavelmente poderá ser aproveitada em trabalhos futuros. É pensar-se num modelo de gestão nas 3 esferas que contemple não apenas o núcleo partidário, aquele núcleo indicado pelos partidos, pelos eleitos, mas também o núcleo base, que pudesse dar continuidade a esses programas, que pudesse dar uma visibilidade de médio e longo prazo, fazendo com que essas políticas não ficassem pelo caminho em função de mudanças de governo. A falta de governança local democrática e transparente pode ser um fator agravante, como vários entrevistados afirmaram, ou seja, não há interesse. No entanto, percebemos que entre o discurso, em alguns casos atitudes, existe a vontade de fazer. Então, a vontade de fazer foi identificada, eles querem, vão fazer. Há um empoderamento local das lideranças locais, elas são chamadas para discutir os assuntos, não são tomadas ações à revelia, são chamadas essas lideranças locais para quê? Para que os moradores deem opinião. Existe um fórum de debate. E os próprios moradores, a partir desse novo olhar, desse empoderamento, eles começam a fiscalizar as obras. Então é muito interessante porque percebemos, né, que os próprios moradores ficam encarregados de fiscalizar se aquilo que realmente foi prometido está sendo entregue. Ações com uma revitalização da bacia hidrográfica que serve à Baixada e discussão do encerramento do Jardim Gramacho, com a presença de lideranças locais, ilustram esse aspecto da participação. Além de tudo aquilo que foi dito e falado no artigo, fizemos uma atualização do artigo essa semana e uma outra peça foi agregada ao mix de Jardim Gramacho. Ela sofreu uma paralisação momentânea, até em função das eleições municipais, mas ela vai ser retomada agora, a partir do ano que vem, e para lá está sendo imaginado uma área de reaproveitamento de entulhos
Então, aqueles entulhos, que são restos de obras que também acabavam sendo vazados de forma irregular em terrenos, em rios, em margens de rios, margens de rodovias, em terrenos baldios, eles vão também sofrer um reaproveitamento e reinseridos no ciclo produtivo. Pode haver conflitos, mas pelo menos a turma está se entendendo. Entre os desafios, a questão da revitalização, futuras pesquisas vão validar se tudo aquilo que foi levantado no ano passado, em 2011, revalidado esse ano, se tudo isso realmente está valendo. Agradeço a participação de vocês, coloco à disposição para perguntas. Muito obrigado.